Olá aluno, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. No nosso terceiro caso aqui dos estudos de caso, nós falaremos um pouco sobre sistema de gestão empresarial. Então aqui eu estou dando um exemplo, acredito que a maioria das empresas necessitam, se não tem ainda terão. Então acredito que é um exemplo bem bacana para mostrar para vocês, tá bom? Então qual que é o desafio desta aula? Olha só. Uma empresa de médio porte decidiu substituir seu sistema de gestão empresarial, que está desatualizado, por um sistema mais moderno e eficiente. Às vezes está defasado pela linguagem de programação que foi utilizada, às vezes a linguagem de programação ela já não tem mais suporte, às vezes já não encontra mais profissional que trabalha com aquilo e o sistema ele ficou largado às traças. Então, a empresa ela necessita de um sistema mais moderno, não só em questão visual, mas principalmente em questão técnica, né? Então, questão de linguagem de programação, manutenção, versionamento, atualizações quando necessário e etc. Beleza? Quais que seriam os desafios aqui? Ó, os desafios incluíram a integração com sistemas legados, a migração de dados complexos e a necessidade de personalização para atender diferentes necessidades de departamentos, como vendas, finanças e produção. Então aqui ó, tá bem complicado de a gente fazer esse novo sistema de gestão, hein, pessoal? Por quê? Primeiro eu preciso de uma integração com o sistema legado. O que vocês sabem sobre sistema legado? Sistema legado, para quem não sabe, é o sistema que é próprio da empresa e que é um sistema já bem obsoleto, bem antigo e literalmente ficou um legado para a empresa. A empresa se amarrou tanto, tem tanta informação ali dentro que ela não consegue tirar, ela acabou ao passar dos anos deixando aquele sistema ali e usando ele da forma que tá, do jeito que é, com os problemas que tem e por aí vai. Isso é um sistema legado, tá bom? Então o que, que nós precisamos fazer aqui, ó? Nós precisamos de uma integração desse novo sistema com o sistema legado, porque nesse sistema legado provavelmente é onde está todas as informações ou a maioria das informações da empresa. E aí nós também temos de fazer a migração de dados complexos e a necessidade de personalização para atender departamentos. Então, dentro do meu novo sistema, eu terei a necessidade de criar algo que seja propício de forma visual e de forma produtiva para o departamento de vendas, algo que seja de forma visual e produtiva para finanças e também para produção. Então vamos imaginar que eu tenho um sistema e que eu terei dentro desse sistema determinados módulos, tá bom? No qual eu posso abrir esses módulos só para aqueles departamentos em questão. E aí, módulos de vendas, por exemplo, eu terei tudo que é necessário e premissa para o que é relacionado a vendas, o que é para finanças da mesma forma e produção também, beleza? Como que foi feito a solução? Como que foi feito o trabalho para que esse sistema moderno ele fosse criado, tivesse a integração com o sistema legado, que houvesse ali o compartilhamento de informações, que tivessem esses módulos, né, esses informativos propícios de cada departamento. Vamos lá, ó. A equipe de análise de requisitos, ou você, como um analista de requisitos, começou organizando workshops com representantes de cada departamento da empresa. Olha só, você começou ali com um workshop, pegou ali os responsáveis, fez aquela reuniãozinha básica, tá bom? E aí eles mapearam os processos existentes, desde o registro de pedidos até a gestão de estoque e contabilidade. Então, todo o mapeamento, desde o cadastro, registro do pedido, até a gestão de estoque, controle de saída e entrada, e a contabilidade, que é o faturamento, foram passados para você. Então, você ali, ó, canetou tudinho. Anotou, documentou, desenhou e por aí vai, beleza? E ó, em colaboração com os usuários, identificaram requisitos específicos para cada departamento. Por quê? Departamento de vendas vai trabalhar com números, com
proporções relacionadas a vendas. Departamento produtivo vai trabalhar com coisas, documentações relacionadas à produção. E por aí vai. Então aqui você fez o quê? Entrevistas com os usuários finais, as pessoas que usam o sistema, só que são as pessoas de cada departamento em específico, beleza? E aí cada pessoa, ela fez o quê? Identificou requisitos específicos de cada departamento em questão. Então você conversou com a pessoa de vendas, falou sobre requisitos necessários que é necessário ter para o módulo de vendas. Falou com a pessoa da produção, requisitos e necessidades para um módulo de produção. E por aí vai. E aí quais foram esses requisitos? Relatório personalizado, painel de controle e integração com sistemas externos como bancos e fornecedores. Então por quê? Bom, primeiramente relatório, porque a gente precisa ter inúmeros tipos de apresentações para diferentes áreas da empresa. Então, relatório personalizado para o quê? Para exibir informações específicas para as áreas específicas. Painel de controle, para o quê? Para ter um controle do que está sendo feito, da produtividade em questão de cada departamento. E a integração com sistemas internos. Por que em sistemas internos? Se eu estou mexendo com valores, vendas, se eu estou mexendo com contabilidade e etc., eu tenho com certeza a integração com bancos para fazer controles de valores, né? Entrada, saída, pagamento de funcionários e por aí vai. E com fornecedores para o módulo de produção. É um módulo talvez que tenha ali o controle da entrada e saída de produtos, acesso a estoque e etc. Então, eu tive a necessidade de ter integrações com todos esses sistemas. Então, provavelmente eu tive a necessidade de entrar em contato com os representantes ou os responsáveis desses sistemas que têm integração. Eu precisei entrar em contato para fazer o mapeamento, entender as tecnologias que eles utilizam, fazer ali um know-how de como que essa integração seria feita, se seria feita por API, se o meu sistema quem enviaria as informações para eles ou se o meu sistema quem pegaria as informações deles, como que seria feita as atualizações, seria feito um update todo final do dia ou se faria um update semanal, se faria um update de hora em hora para as atualizações, as informações sempre ficarem ali em real time. Então tudo isso eu tive de me concentrar e de fazer quando eu de certa forma, entrei em contato com os representantes ou os responsáveis desses sistemas que eu preciso de integração, tá bom? Vamos lá. A equipe também se concentrou na escalabilidade do sistema e na garantia de que ele pudesse acomodar as necessidades futuras da empresa à medida que ela crescesse. Então, aqui eu já estou falando de um sistema moderno no qual eu consigo fazer atualizações, eu consigo fazer novas versões, eu consigo acrescentar novos módulos, eu consigo acrescentar novas ferramentas, eu consigo fazer o quê? Um mapeamento para a medida em que a empresa for crescendo e for tendo necessidades, eu consiga incrementar isso dentro do sistema, diferente do sistema obsoleto que eles usam, que já virou legado e não tem mais o que fazer, tá bom? E a migração de dados foi cruciosamente planejada e envolveu a limpeza, transformação e validação dos dados legados para garantir que fossem consistentes e precisos no novo sistema. Vamos lá, vamos entender o que é isso aqui, né? O que é limpeza, transformação e validação dos dados legados? Vamos lá. Eu já tenho um sistema que ele é obsoleto e ele foi construído há 20 anos atrás, tá bom? Vamos colocar nesse contexto aqui. Imagina que 20 anos atrás a arquitetura de software ela era de uma forma, ela pensava e agia de uma forma, toda a estrutura, todo o mapeamento foi feito de uma forma. Então imagina um banco de dados. Nós temos lá todas as colunas para gravar as informações, nome, CPF, todos os dados necessários, tanto para pessoas quanto para produtos ou para informações no contexto geral da empresa, tá bom? Então, quando a gente fala da limpeza, nós vamos imaginar aqui que alguns funcionários talvez já tenham sido descartados, já tenham sido demitidos há muitos anos, só que não pensaram em, na época, um exemplo, tá? Não pensaram que o sistema deveria ter uma opção de excluir dados. Então, quando o funcionário fosse desligado, seria excluído o dado dele. Não, não tem essa opção lá. Então, o funcionário foi desligado, foi demitido, já tem
15 anos, e há 15 anos o dado dele ainda continua lá. Poderia fazer uma limpeza desse dado. Por quê? É um funcionário que já não existe mais, ele já não colabora mais conosco, já não tem a necessidade de eu gravar essas informações, de eu ocupar espaço, usar dados para essa pessoa em questão. Então eu faço uma limpeza, tá bom? E aí eu tô falando assim, no contexto de que é um funcionário que foi demitido. Poderia falar sobre produtos. A empresa já não usa mais o produto XPTO, já há 10 anos, mas o produto ainda está cadastrado ali. Faço a limpeza de produtos. Fornecedor. A empresa já não tem mais parceria com o fornecedor XPTO há 5 anos, mas os dados do fornecedor ainda estão ali. Faço a limpeza do fornecedor. Então, assim, eu vou fazendo limpezas de dados que já não são mais usados, tá bom? E aí, a transformação e validação dos dados são dos dados que ficarem restantes, no qual eu vou transformá-los, não que eu vá refazer os dados, tá? Mas, de certa forma, eu vou transformar o armazenamento dele no meu novo sistema para que fique mais fácil a manutenção, por exemplo. Vou colocar de novo o contexto aqui do nome. Vou imaginar que lá no sistema legado, nome e sobrenome da pessoa eram gravados na mesma input, né? No mesmo campo. Tem a necessidade de ter nome e sobrenome no mesmo campo? Não tem. Então, no meu novo sistema, por exemplo, eu posso dividir nome e sobrenome, ou seja, nome em um campo, sobrenome no outro campo. E aí eu consigo também facilitar isso na hora de usar os dados. Por quê? Quando eu precisar fazer uma busca, eu vou ter dois tipos de consulta. Eu vou poder consultar pelo nome da pessoa. Vamos lá. Quero consultar o João. Putz, consultei o João pelo nome. Nossa, apareceu 60 João na base de dados. Como que eu vou achar todos os João? Pera aí. Vou consultar pelo sobrenome porque eu sei o sobrenome do João. João da Silva. Então, consultei pelo sobrenome, fiz um filtro pelo sobrenome. Pô, João da Silva só tem um. Então, eu achei a pessoa necessária aqui. Então, a transformação e a validação dos dados, elas são fundamentais também para que você consiga, de certa forma, na hora da construção da ferramenta, na hora da construção do sistema, dar funcionalidades de acordo com as necessidades. Dei o exemplo aqui do nome e sobrenome, mas eu poderia dar mil outros exemplos. Então, eu poderia dar exemplo de estoque, de produtos e por aí vai. Então, a transformação e validação dos dados seriam justamente para fazer essas melhores acomodações, melhores armazenamentos em relação à arquitetura dos dados, tá bom? Beleza. Então, tudo isso daqui foi, de certa forma, a solução que foi encontrada para esse novo sistema de gerenciamento desta empresa de médio porte, beleza? Então, ela depois de algum tempo vai deixar de usar o sistema legado para conseguir fazer a utilização desse sistema atual. Então, por que eu digo isso? Porque como teve integração com o sistema legado, então, de certa forma, vai haver a integração das informações a passar dos dias, dos meses, talvez até dos anos, de todas as informações que estão no sistema legado para o sistema atual. E aí vai chegar uma hora, uma certa ocasião, que não vai ter mais dados para ser passado, porque as pessoas agora estão utilizando o novo sistema. Então, o sistema legado, o sistema antigo, ele não está sendo alimentado com novos dados no cotidiano, então vai ser uma hora que ele vai parar de conter novos dados e vai ser uma hora que a integração vai conseguir pegar todas essas informações, jogar para o novo e um dia esse sistema ele literalmente vai ser deixado de lado, beleza? Bom, conclusão geral de certa forma é essa daqui. Lições aprendidas. Vamos lá. Este caso real destacou a importância da colaboração interdepartamental e da consideração da flexibilidade na análise de requisitos. Então, aqui nós tivemos aqui um aprendizado sobre qual que é a importância da colaboração interdepartamental, das pessoas se reunirem e falarem sobre o que é necessário. Cada departamento tinha necessidades únicas e a equipe de análise de requisitos, ou você, como analista de requisitos, teve que garantir que o sistema atendesse todas elas. Então você pensou e mapeou de certa forma tudo que era necessário. Além disso, a migração de dados foi um processo demorado e crítico que não pode ser subestimado, exigindo cuidado e planejamento minucioso. Foi o que eu comentei, né? A migração dos dados ali, principalmente se a empresa ela já tem muitos anos de uso daquele sistema,
vai ter milhões e milhões ou milhares de milhões de informações ali e vai levar um tempo. Então é sempre necessário ter o acompanhamento. Por quê? Talvez a API pode ficar fora do ar, talvez uma pessoa vai falar assim, isso eu vou colocar o exemplo de cotidiano de funcionários, tá? Às vezes o funcionário, principalmente se for funcionário que tem um carguinho um pouco alto, vou colocar aqui o exemplo de um encarregado. Talvez o encarregado vai falar assim, eu estou acostumado com o sistema antigo, então eu vou continuar alimentando no sistema antigo. Ele vai deixar de usar o novo sistema, vai continuar colocando informações lá no sistema antigo, o sistema legado. Isso vai fazer o quê? Com que sempre informações sejam acrescentadas lá e a migração nunca vai terminar. Então é sempre necessário ter essas avaliações, saber se está entrando um novo dado no sistema legado, acompanhar, marcar, ó, o último dado que entrou foi no dia X, hora Y. Pô, se depois de um mês tem outros dados ali dentro, alguém está colocando. E aí tem que ir atrás e explicar a situação. Fazer a pessoa largar aquilo, entende? Então eu espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam gostando principalmente, né? E novamente, já falei nas duas aulas anteriores, pega esse exemplo aqui, caneta eles, papel e caneta na mão, tenta destacar, detalhar, se aprofundar ainda mais, que quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão entender, mais vocês vão absorver, e no dia a dia mais vai ficar fácil para vocês fazerem isso em relação à profissão de vocês. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.